Então, estando composto o egrégio plenário, com a proteção de Deus, declaro aberto a sessão. Um bom dia a todos e cumprimento aos eminentes pares, doutor procurador, eminentes advogados aqui presentes, servidores, e submeto à aprovação a ata 8.096 da sessão pretérita. Se não houver manifestação para efeito de alguma retificação, declaro aprovada. Então, nós temos 10 da pauta, que é um recurso eleitoral de ação de investigação judicial eleitoral, abuso de poder econômico indevido, recorrente coligação Nova Ubiratã e mais, recorrido Valdemir José dos Santos e Ademar Vani. Esse trata-se de uma questão de ordem que o eminente relator, Dr. José Luiz Brazac, pediu preferência, tendo em vista o recebimento na presidência de uma petição a qual foi encaminhado ao relator para as providências que entendesse de direito. E ele já antecipou de que traria a sessão para deliberação do pleno. Então, eu concedo a palavra ao eminente relator. Senhor presidente, nobres pares, senhor procurador regional eleitoral, nobres advogados presentes, servidores, senhoras e senhores. Aportou ao processo na data de ontem, aliás, foi no dia 3 mesmo, na manhã do julgamento, uma petição requerendo a publicação do acórdão, primeiramente, antes de fazer a execução imediata do acordo, como decidimos e foi trazido aqui para discussão do pleno. Então, recebi a petição encaminhada, que inicialmente foi encaminhada ao desembargador, presidente, o qual encaminhou para a manifestação do relator. E entendi que pelo fato da matéria ter sido apreciada no pleno, não poderia eu me manifestar monocraticamente. Então, recebi ela como uma questão de ordem para submeter novamente a apreciação de Vossas Excelências, no sentido de que pudéssemos avaliar o pedido, que é exatamente a espera da publicação do acórdão para aí então se fazer a execução imediata do acórdão, né? E eu estou recebendo então como questão de ordem, senhor presidente, e fiz uma pesquisa jurisprudencial e não sei se como eu primeiro devo submeter, se aceita a questão de ordem, para daí explanar o que estou a decidir, né? Então eu submeto à corte se receberemos a questão de ordem para tratar desse tema. Eu penso só, senhor presidente, que essa questão de ordem deve trazer também o seu conteúdo, para que possamos saber a extensão, se pertinente ao caso. Né? Certo. Então eu acredito que sim, seria mais... Sem eu colocar o meu posicionamento só. Eu acho que Vossa Excelência deve colocar a questão de ordem com o seu posicionamento, para que então possamos avaliar se pertinente, né? Certo. Posso então... Isso. Tá bom. Perfeito. E tá ótimo. Então eu recebi a petição como uma questão de ordem, trago aqui a apreciação de Vossa Excelência e fiz a pesquisa. Primeiramente, inclusive aqui a casa informou pelo gabinete da presidência que em 26 de agosto de 2010, um ofício 383/2010 do Gabinete da Presidência foi encaminhado ao senhor secretário
o seguinte teor: venho à presença de Vossa Excelência solicitar observância às regras constantes nos artigos 30A, 41A e 73 da Lei 9.504, de 30 de setembro de 1997, e artigo 257 do Código Eleitoral, em face da oportunidade do imediato cumprimento aos julgados com fundamento nesses dispositivos legais. A jurisprudência da Corte Superior firmou-se no sentido de que o cumprimento imediato de decisão que importe em afastamento de titular de cargo eletivo deverá aguardar a respectiva publicação, bem como eventual oposição de embargos de declaração, especialmente com efeitos infringentes, dada a possibilidade de integração do julgado. Atenciosamente, desembargador Rui Ramos Ribeiro, presidente do TRE em exercício. Então, esse é um ofício encaminhado, orientativo à Secretaria Judiciária, e que também, na pesquisa, encontramos um agravo regimental em reclamação 484 no Tribunal Superior Eleitoral, datado de 3 de junho de 2008. Reclamação, agravo regimental, liminar, deferimento, sustação, determinação, Tribunal Regional Eleitoral, execução, decisão, controvérsia, recurso, trâmite, Corte Superior, competência. Comentário número 1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que o cumprimento imediato de decisão que importe em afastamento de titular de cargo eletivo deverá aguardar a respectiva publicação, bem como eventual oposição de embargos de declaração, dada a possibilidade de integração do julgado. Se o recurso encontra-se em trâmite nesta instância, compete à presidência decidir sobre a execução nos termos do artigo 9º, a linha E, do Regimento Interno do Tribunal Superior Eleitoral, e não ao Tribunal Regional Eleitoral determinar essa providência. Isso em caso lá de recursos na Corte Superior. E também agravo regimental em mandado de segurança, ato de Tribunal Regional, incompetência do TSE, representação por captação ilícita de sufrágio, execução imediata, possibilidade, decisão agravada, fundamentos não infirmados. Aí vem uma orientação que nós também devemos atentar quando existe alguma questão aqui de primeira instância. Na linha da jurisprudência desta Corte, as decisões fundadas no artigo 41A da Lei 9.504 merecem execução imediata. Entretanto, nada impede que a Corte Regional, usando do seu poder geral de cautela, defira liminar em cautelar e conceda efeito suspensivo ao recurso eleitoral. Então aqui trata-se também das decisões de primeira instância em sede de captação ilícita, que não foi o caso dos autos. Então, penso que pelo fato mais grave que é a captação ilícita, existe essa orientação de um agravo regimental do ministro Félix Fischer. E outras duas que julguei bastante interessante para o meu convencimento, também no TSE, um outro agravo regimental em mandado de segurança, execução imediata, cassação de mandato, acórdão TSE, publicação desnecessária, não provimento. Julgados os embargos declaratórios, recurso de natureza completiva, a eficácia da decisão desse tribunal não depende da publicação do respectivo acórdão, ou seja, então admitiu ali a questão dos embargos declaratórios. E a outra, essa foi a relatoria do ministro Eros Roberto Grau, e outra do ministro Henrique Lewandowski, de 2008, opostos embargos declaratórios, em preservação do princípio da ampla defesa, admite-se a suspensão do cumprimento do acordo que determinou a cassação até julgamento dos embargos. E arremato, nobres pares, com uma outra jurisprudência, agora do Estado de Minas Gerais, do Tribunal Regional Eleitoral naquele estado, que me chamou bastante atenção. Efeitos da decisão a partir da publicação do acordo deste julgamento ou da publicação da decisão de primeiros embargos de declaração, caso sejam opostos. Simpatizei com essa linha, no sentido de que, para evitar que venha embargos em cima de embargos, então a orientação do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais se deu com uma limitação com os primeiros embargos. Publicado esse acordo, daria-se então a execução imediata do acórdão e
a linha dos conteúdos dos votos no sentido de evitar a alternância de poder, de repente, em questão de semanas ou mês, evitando assim um prejuízo à administração pública municipal. Com essas considerações, eu acolho, senhor presidente, a questão de ordem para que se aguarde a publicação do acórdão e também adiro a essa decisão do Tribunal Regional de Minas Gerais, no sentido de, havendo o conhecimento imediato dos embargos declaratórios, que aguarde-se a publicação do acórdão dos primeiros embargos. É como voto. Doutor Pedro Francisco da Silva. Eu também acompanho o eminente relator, porque a sua posição está em perfeita consonância com o devido processo legal e o direito da parte tomar conhecimento oficialmente da decisão. Então, eu acompanho o eminente relator. Doutor Agamenon. Eu acompanho o eminente relator. Embaixadora Maria Helena. Acompanho também o relator. Doutor Francisco Alexandre. Também acompanho o relator, presidente. Então, o Tribunal, por unanimidade, acolheu como questão de ordem posta pelos recorrido para que aguarde a publicação do acordo e eventual interposição dos primeiros embargos nos termos do voto do doutor relator. Que eu vou repassar à secretaria as jurisprudências. Então, o 8 da pauta, atendendo apenas pedido de preferência, é o processo número 19.202, 2012. Recurso eleitoral, representação de propaganda política, propaganda eleitoral, conduta vedada, emissora de rádio, televisão na programação normal, Sinop. Recorrente TV Capital de Sinop, recorrido coligação Sinop no Coração. Doutor Agamenon Alcântara Moreno Júnior, relator, com a palavra. Senhor presidente, trata-se de recurso eleitoral interposto pela TV Capital de Sinop Limitada contra a decisão proferida pelo juiz da 32ª Zona Eleitoral, que julgou parcialmente procedente a representação aviada pela coligação Sinop no Coração, ao entendimento de que restou caracterizada a propaganda eleitoral irregular em emissora de TV, condenando a recorrente ao pagamento de multa no valor de R$ 106.410. Segundo a decisão guerreada, em 15 de agosto de 2012, a TV Capital de Sinop apresentou em sua programação normal, mídia A Folha 16, durante a exibição do programa Cidade Alerta, reportagem que teve por objetivo privilegiar Juarez Alves da Costa, candidato ao cargo de prefeito e concorrente ao da coligação recorrida. Na espécie, foi realizada entrevista sobre problemas na construção de moradias do residencial Dauri, em Sinop, cujos recursos para a realização foram auferidas na gestão de Juarez Alves da Costa, supostamente beneficiando a imagem do mesmo, cabendo a aplicação de multa com fulcro nos artigos 27, incisos 2 e 3 e parágrafo 2º cumulado com o artigo 45, parágrafo único e artigo 90 todos da resolução número 23.370/2011 do TSE. Em suas razões recursais, a recorrente aduziu que a matéria vinculada não ultrapassou os limites jornalísticos, tendo por único objetivo ajudar e orientar os moradores do residencial Dauri. Afirmou que, em momento algum, houve favorecimento de determinado candidato, devendo a multa aplicada ser afastada. A douta Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo desprovimento do recurso para que seja mantida in totum a sentença. É o relatório, senhor presidente. Colho do outro parecer. Mantenho o parecer. Mantido.
A resolução 23.370/2011 do TSE, em seu artigo 27, destaca a vedação de realização de propaganda eleitoral em emissoras de rádio e TV que busquem privilegiar determinado candidato ou coligação durante a programação normal, cabendo a aplicação de multa em caso de sua inobservância, consoante o disposto no parágrafo 2º do mesmo dispositivo. A saber, transcreva aqui o referido dispositivo citado. As vedações constantes no dispositivo citado visam garantir a lisura e a isonomia do processo eleitoral, uma vez que as transmissões de rádio ou TV possuem um alcance de público que poderia desequilibrar o pleito e a igualdade entre os candidatos, caso resolvessem disseminar propaganda em favor ou desfavor de um ou outro. No caso em Texília, consoante a programação constante à mídia Folha 16, o programa Cidade Alerta buscou atender às reclamações dos moradores do residencial Dauri em Sinop, que estavam descontentes com algumas irregularidades encontradas nos casos do referido residencial, que fora construído com recursos do governo e que deveria ter sua construção fiscalizada pela Caixa Econômica Federal. Na referida reunião, os moradores estavam representados pelo senhor Donizete, advogado, em reunião que contou com a participação de representante da Caixa Econômica Federal, senhor Assis, que é o gerente na época, né? Em princípio, a reportagem pretendia esclarecer as responsabilidades da Prefeitura, da Caixa Econômica e da construtora que executou a obra. Porém, o diálogo empreendido e posto no ar deu ênfase à atuação positiva do gestor municipal, causando, a meu ver, desequilíbrio entre os participantes do pleito. Transcreva a seguir a degravação do programa apresentado no dia 15 de agosto de 2012. Gilson, só para esclarecer, Gilson é o apresentador do programa e o repórter que fez a reportagem no caso específico, né? Essa reunião que nós convocamos foi para tirar algumas dúvidas dos moradores que estão hoje habitando o residencial Dauri Riva. A reunião aconteceu na prefeitura, até porque a prefeitura conseguiu recursos, mas a responsabilidade da obra fica por conta da Caixa Econômica Federal, através dos engenheiros. Está certo, gente, que fiscalizam a execução das obras de habitação correspondentes aos recursos do governo federal. Vamos aqui à reunião. Aqui. Nós somos procurados por um grupo de moradores do residencial Dauri Riva, liderados pelo Dr. Donizete, que é advogado, e está ao lado dos moradores nesse momento, juntamente conosco, buscando alternativas para solucionar os problemas que estão surgindo depois de entrega das casas do residencial Dauri Riva. Problemas relacionados à falta de cumprimento das empreiteiras com o que consta na planilha quanto à execução da obra. Problemas relacionados com a questão das caixas d'água, que no papel, segundo o projeto original, consta caixa de 500 litros de água e algumas casas, segundo informações, foram colocadas caixas de 250 litros, ou seja, 250 a menos. Problemas relacionados com a estrutura da casa, principalmente forro, que já apresentam problemas, e outros problemas relacionados também à questão da falta de piso em determinados cômodos de algumas residências. Como o problema lá é amplo e contempla vários tipos de residência, por isso nós convocamos aqui o engenheiro da Caixa para que o Dr. Donizete, juntamente com esse grupo de moradores, pudessem aí realizar esse debate visando solucionar esses problemas. O programa, no caso, ele transcorre em determinado momento. O senhor Gilson, que é o apresentador e o repórter, no caso, né, pergunta: qual é a responsabilidade da Prefeitura com essa obra, essa parceria, Assis, que é o gerente da Caixa? A Prefeitura fez e fez muito bem a sua parte, que é os projetos, é trazer os recursos para Sinop. Então ela trouxe o recurso e trouxe para que fosse feito obras de qualidade. E é isso que a gente está discutindo aqui agora. Então a Prefeitura fez a parte dela, que foi trazer os recursos. A Caixa contratou essa construtora, então agora cabe à construtora, que fez os imóveis, estar prestando alguns reparos que possam surgir nessa reivindicação dos moradores, que é legítima. Estão a gente fazer o levantamento de tudo aqui que não esteja de acordo. Vai estar passando para a construtora com cópia para a Caixa, que a gente vai estar acompanhando esses reparos. Vocês prestaram atenção quanto à responsabilidade da obra na fala do gerente da Caixa Econômica, da Caixa Econômica Federal, no qual eu tenho um apreço muito grande. Prestem atenção no que ele disse aí na entrevista. Nesse determinado instante, só para colocá-los a par, né, houve no primeiro momento, houve uma interrupção, né, foi para a propaganda, voltou, né, o apresentador, seu Gilson, voltou a falar, e depois retornou só com esse trecho, reprisando esse trecho da entrevista. Aí ele começa, né? Vocês prestaram atenção quanto à responsabilidade da obra da fala do gerente da Caixa Econômica Federal, no qual eu tenho um apreço muito grande? Presta atenção no que ele disse aí na entrevista.
Aí passa de novo a entrevista, né? Qual é a responsabilidade da prefeitura com essa obra, essa parceria, Cis? A prefeitura fez e fez muito bem, é exatamente o que eu disse anteriormente, tá? É o trecho da entrevista. Como se vê durante a reportagem, foi feito comentário que os recursos para a construção das moradias foram buscados pela Prefeitura Municipal de Sinop. Embora não tenha havido menção às candidaturas majoritárias, pela declaração do DVD apresentado, é possível constatar que o apresentador atua quase como um porta-voz no interesse dos atos de administração do município de Sinop. Outro ponto que não deve ser desconsiderado é o fato relatado pelo magistrado sentenciante em que se evidencia a ligação do apresentador do programa com o candidato à reeleição Juarez Costa, em Velhos. Abre aspas, né? Outro fato que se evidencia é a estreita ligação do segundo representado, apresentador do programa, com o candidato à reeleição Juarez Costa, ao declarar sua posição de apoio político, conforme amplamente divulgado na imprensa sinopense, bem como é fato público e notório que se declara como líder de Juarez Costa no Legislativo de Sinop. Fatos, inclusive, divulgados na imprensa escrita pertencente ao Grupo Capital de Comunicação, além de ser participante em propaganda eleitoral gratuita em favor de Juarez Costa. Quanto à influência do grupo de comunicação, importante destacar ainda que o senhor Zeno Nicolau Schneider, sócio proprietário do Grupo Capital de Comunicação, conforme se verifica no registro de candidatura de folha 131, é pessoa vinculada à coligação opositora à coligação Hora Recorrida, sendo ainda candidata a vereador pela referida coligação. Friso que não se trata de cercear o direito de uma imprensa livre, mas de garantir a lisura do pleito, garantindo ainda o equilíbrio entre os participantes, evitando que aquele que tem mais poder, seja econômico ou político, não prevaleça sobre os demais. Deve-se considerar ainda que o programa dedicou grande parte do seu tempo para a veiculação da reportagem, conduta essa que gerou a desigualdade de condições entre os candidatos. A meu ver, a reportagem poderia apontar a responsabilidade contratual da Caixa em fiscalizar os problemas de execução e as obras, sem que isso importasse em qualquer desequilíbrio no pleito. No entanto, os comentários do apresentador e o grande tempo dedicado à matéria afetaram a igualdade entre os participantes do pleito eleitoral. No entanto, tenho que a multa aplicada ao caso foi desproporcional, pois não se tem notícias, pelo menos nos autos, de que tenha havido reincidência da conduta empreendida. Por isso, reduz a multa aplicada ao caso ao patamar de R$50 mil, por entender que o valor é condizente com a prática empreendida e que cumprirá com o papel de reprimir novas condutas. Ante todo exposto, em dissonância no caso parcial, porque o Ministério Público ele manifesta pela manutenção na íntegra da sentença. Em dissonância com o parecer ministerial, dou parcial provimento ao recurso interposto pela TV Capital de Sinop, somente para reduzir a penalidade ao patamar de R$50 mil. É como voto, senhor presidente. Claro que, pelo voto do eminente relator, que houve uma indução da reportagem favorecendo um dos candidatos. E, lamentavelmente, contou aqui com um agente, um servidor público, que é o gerente, ou então gerente, da Caixa Econômica Federal. No entanto, eu acho que essa conduta apontada no voto do eminente relator, por si só, não havendo a reincidência como proclamado pelo relator, a meu ver, merece o provimento parcial para a redução da multa imposta. Assim, eu vou acompanhar integralmente o voto do relator. Doutor Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto. Doutor, também para reduzir a multa, dando parcial provimento ao recurso. Doutor Zé Luiz Brazac. Presidente, eu fui perceber depois que o senhor pregou, eu me declaro suspeito no processo porque eu tive um pré-contrato antes de ser nomeado ao TRE nas eleições majoritárias do município. Então, anotado. Doutor Samuel Franco Dalia Júnior. Com as considerações da desembargadora, eu também acompanho, relator. Doutor Pedro Francisco da Silva. Senhor presidente, eu vou pedir vênia ao eminente relator e aos demais membros, mas eu realmente não consegui identificar uma quebra ou um uso indevido. Me pareceu aqui que era uma reunião no qual havia tanto moradores descontentes com o imóvel, e aqui no voto do eminente relator não há qualquer referência ao que foi dito por esses moradores, mas o próprio apresentador do programa já falou das diversas
supostas irregularidades com a construção da caixa d'água. E aqui a palavra do gerente da Caixa Econômica me parece apenas uma posição dele dentre as pessoas que estavam na reunião, né? E essa questão do destaque, realmente, aparentemente, houve um destaque à fala do gerente da Caixa Econômica, mas o próprio eminente relator esclareceu em que circunstância que isso se deu. Houve um corte da reportagem, houve um intervalo comercial e no retorno ele retomou o assunto. Então me pareceu que, embora realmente há indícios de uma tentativa de favorecer alguém com essas observações, mas elas, me parece, foram feitas em um determinado contexto perfeitamente justificável. É muito comum que o apresentador, ao reiniciar o programa, novamente retomar o assunto, porque é natural que muitas pessoas estejam, muitas vezes, a partir daquele momento, assistindo ao programa, e apenas para tomar contato com o assunto. Então, me pareceu mais uma situação. Eu reconheço realmente que há indícios, mas não vejo gravidade suficiente para imposição de multa, porque me parece que aí deve prevalecer mesmo a liberdade de imprensa, porque essa outra situação que o eminente relator diz que transcreve aqui da sentença, eu não sei até que ponto tem essa comprovação no processo. Eu fico muito preocupado com essas considerações pessoais do próprio juiz, quando diz, olha, fulano está vinculado ao candidato tal. Mas qual é a prova dessa vinculação? Isso não seria um conhecimento íntimo do julgador, que não estaria no processo? Não estaria o julgador fugindo das provas dos autos e apontando as suas considerações pessoais a partir de outros elementos que ele conheça, mas que não estejam nos autos? Então surgem essas dúvidas. Só quanto a esse ponto que o senhor abordou, é claro que eu não vou fazer o contraponto. Sim, claro. Não, eu acho fundamental, porque realmente... Só a questão do que eu abordei do senhor Zeno, né? Existe nos autos, o registro de candidatura de folha 31 está registrado que ele pertence à coligação hora recorrida. Sim, então, pertence à coligação. Pertence. E no caso do apresentador, eu nem fiz menção a isso, ele no caso, é vereador. Né? O apresentador é vereador. Era vereador. Na época, é vereador. E não era candidato. Parece-me que não. Parece-me que ele havia desistido. Eu estou fazendo isso porque eu julguei um caso parecido a esse. Mas só essa observação. Estou tentando recordar. Me parece que essa pessoa aqui, ele era um vereador que tinha um programa na TV, apresentou-se como candidato, depois desistiu da candidatura e continuou trabalhando. Então, realmente, há indícios de um envolvimento. Eu só fiz essa observação para não ficar meio solto. Não, então, na verdade, eu agradeço muito a sua observação, porque é matéria de fato e de prova mesmo que precisa ser levantado. Mas, assim, ainda desse modo, eu também não sei, até vou perguntar a Vossa Excelência, o que é que existe nos autos em relação à posição das outras pessoas da reunião? Porque ele não convocou para essa reunião apenas, quer dizer, para essa entrevista, apenas pessoas ligadas à prefeitura, né? Aparentemente, o gerente da Caixa Econômica aqui teria também algum interesse, alguma simpatia com aquela administração. Poderíamos até cogitar disso, não sei se dá para extrair essa colocação. Mas o que existe em relação às outras pessoas? Porque me parece que essa reunião estava um advogado, estavam pessoas que estavam reclamando da obra feita pela prefeitura, né, com a Caixa Econômica, não é isso? Pedro, na verdade, as pessoas não foram ouvidas nesse processo. A única pessoa que foi ouvida, pelo menos, a reportagem, é o Dr. Donizete. É o advogado das pessoas. Pelo menos no contexto, estava identificado como o representante daqueles moradores. Né? E esse advogado expôs os erros da obra, os problemas da caixa d'água. Os erros, tudo mais e tal. O contexto que foi delineado, e eu concordo plenamente, embora não avancei no meu voto quanto a esse aspecto, é que não se trata especificamente de falar o seguinte, olha, nós estamos aqui para dizer que a Caixa foi responsável por isso. O contexto da reunião, da chamada, é que, na minha concepção, nos termos do voto, da sentença do magistrado, foi além da informação. Certo. Tá? Foi nesse sentido. Eu agradeço a opinião de Vossa Excelência, mas eu vou
pedindo vênia a todos, eu vou decidir aqui mais pelo direito mesmo da imprensa, direito de manifestação e de informação, porque não identifiquei realmente elementos muito concretos no sentido de tentativa de beneficiar uma das candidaturas. Razão disso, peço vênia a todos, mas eu voto pelo provimento do recurso. Com relação a... Depois dessas ponderações postas pelo doutor Pedro, também levando em consideração até a liberdade de imprensa. E peço vênia ao relator, ao parecer do Ministério Público, para acompanhar a divergência, presidente, dando provimento ao recurso. Então, proclamo o resultado. O tribunal, por maioria, deu parcial provimento ao recurso para fim de reduzir o quanto da multa aplicada nos termos do voto do doutor relator em dissonância com o parecer ministerial. Proveu mesmo o eminente terceiro vogal e o segundo vogal. A não ser que a desembargadora vai ter que deixar o plenário, em razão de um julgamento no Tribunal de Justiça, em que precisa do voto dela, e eu creio que não irá ter comprometimento do quórum. Né? E ela não tem nenhum aqui como relatora. Obrigado. Então, 9 da pauta, atendendo pedido de preferência com sustentação oral, é o recurso eleitoral, ação de investigação judicial eleitoral, captação ilícita de sufrágio, Comodoro, recorrente coligação Unidos por Comodoro, Marlise Marques de Moraes é recorrida, e também Egídio Alves Rego. Doutor Agamenon Alcântara Moreno Júnior, relator, com a palavra. Senhor presidente, trata-se de recurso eleitoral interposto pela coligação Unidos por Comodoro contra a sentença proferida pelo juiz da 61ª Zona Eleitoral, que julgou improcedente a presente ação de investigação judicial eleitoral em desfavor da coligação Unidos Comodoro Pode Mais, Marlise Marques Moraes e Egídio Alves Rigo, consistente no fato de que um veículo contratado e adesivado para a campanha dos recorridos animou uma festa que aconteceu na Escola Municipal Tancredo Neves, na gleba Macuquinho, nos dias 8 e 9 de setembro de 2012, realizada pela Associação Santo Antônio do Cabixi. Ao proferir a sentença, a magistrada excluiu do polo passivo a coligação Unidos Comodoro Pode Mais, sob o fundamento de que não é possível combinar sanções de inelegibilidade ou cassação de registro e diploma às coligações, acolhendo a preliminar de legitimidade passiva levantada pela defesa. No mérito, julgou improcedente a apresentação por não estarem preenchidos os requisitos do artigo 41A da Lei 9.504/97, necessários para configurar suposto abuso de poder econômico e captação ilícita de sufrágio. Inconformada, a recorrente, em suas razões recursais, alega que a prova decorrente da oitiva das testemunhas em juízo, somada ao vídeo juntado na propositura da ação, são suficientes para amparar a condenação dos recorridos. Ao final, pugna pelo provimento do presente recurso para reformar a sentença, que julgou improcedente a imputação de captação ilícita de sufrágio e a consequente cominação de inelegibilidade dos recorridos por 8 anos, além da aplicação de multa e a cassação do diploma. Em contrarrazões, as folhas 2612/276, os recorridos pugnam pelo desprovimento do recurso, uma vez que a recorrente não conseguiu provar que os mesmos teriam sido os responsáveis pela presença do carro de som na festa realizada pela Associação Santo Antônio do Cabixi. Adota a Procuradoria Regional Eleitoral, em seu parecer de folhas 287/290, manifesta-se pelo desprovimento do recurso com a consequente manutenção da sentença ora atacada. É o relatório, senhor presidente. Concedo a palavra ao eminente advogado para a sustentação oral pelo prazo regimental. Senhor presidente, senhor relator, senhores juízes, servidores, doutor representante do Ministério Público, bom dia a todos.
Esse aqui é mais um processo do município de Comodoro, daqueles em que a parte derrotada no pleito eleitoral tenta a todo custo modificar o resultado das eleições por meio do Poder Judiciário. É o chamado, no caso do município de pequeno número de eleitores, o segundo turno, a etapa judicial da lide. Antes de adentrar aos fatos, é importante consignar que no processo, no momento da propositura, foram inseridas duas provas, duas mídias de gravação. E essas mídias vieram desacompanhadas da devida degravação. E eu estou invocando aqui, para a questão de memória de Vossas Excelências, questão de semanas atrás foi julgado um processo do mesmo município, em que ficou consignado na ementa, havendo mídia de imagem e ou áudio, a respectiva degravação é medida que se impõe, cabendo esta a parte que a apresente em momento oportuno sob pena de preclusão. E é importante consignar que, na propositura da ação, que é o momento oportuno para ser juntada a degravação, não houve a juntada. Ela veio no processo após orientação do Ministério Público de Piso, e aí que a parte autora trouxe os autos, a degravação. Quanto aos fatos, a celeuma é em relação à presença de um carro de som. Esse carro seria de propriedade de uma pessoa, mas que estaria em posse do senhor Vanderlei, que é conhecido naquela região como DJ Bugão. E ele estava nesse evento para animar a festa. A festa que ocorreu numa comunidade lá do município, que é muito comum. Nessa festa houve a presença de todos os candidatos, tendo inclusive a testemunha da própria acusação, reconhecido que o candidato que mais tempo esteve presente na festa foi o candidato integrante da coligação recorrente. E a coligação recorrente tenta imputar aos recorridos que este carro de som estava ali em virtude de influência na contratação dos recorridos perante o citado DJ Bugão. Única e exclusivamente porque esse DJ tinha um contrato com a campanha dos recorridos. Só que esse contrato não era um contrato que tivesse uma cláusula de exclusividade. Até porque a remuneração era baixíssima. Se o DJ que presta esse serviço vivesse durante todo o período eleitoral com a remuneração combinada, o cidadão não conseguiria chegar ao final do pleito porque teria morrido de fome. Então, é só para alguns eventos em que ele prestou serviço para a coligação. E, por ter esse contrato, ele adesivou esse carro. Só que testemunha da própria acusação reconheceu em audiência que o carro estava coberto. A adesivagem que havia no carro não era aquele envelopamento, era adesivo pequeno. E esses adesivos estavam cobertos para não ter identificação de candidato algum. Então, não há como caracterizar qualquer tipo de ilícito eleitoral. Ainda mais porque a coligação recorrente tenta considerar que esse fato se trata de captação ilícita de sufrágio. E não há qualquer indício nos autos, qualquer menção nos autos de que tenha ocorrido negociação de voto. Eu coloquei nos memoriais que eu fiz chegar a Vossas Excelências um trecho da manifestação do Ministério Público de Piso sobre, no parecer, em fase de alegações finais, que ele disse: de start, não há como sustentar que tenham os representados praticado a conduta descrita na exordial. Eis que a parte autora não logrou êxito em demonstrar, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a prática do abuso apontado. Aliás, a celeuma beira o absurdo. E essa ponderação do Ministério Público de Piso é relevante, uma vez que ele mesmo identificou que o comportamento da coligação recorrente é apenas de tentar desfazer o resultado das eleições no Poder Judiciário. Então, não havendo essa negociação, esse indício, qualquer conversa em relação a isso, não há prova, não há nem apontamento de prova em relação à captação de sufrágio, não há como incidir a sanção do 41A.
muito menos o abuso de poder, porque, como ficou consignado, não há qualquer relação, não há qualquer elemento que faça concluir que aquele DJ estava ali contratado pela recorrida, pela coligação recorrida, pelos integrantes da coligação recorrida, os recorridos integrantes da coligação que teriam contratado. Não há qualquer indício disso também nos autos. Então, e como outros candidatos estiveram na festa, não havia a identificação de nada em relação aos candidatos recorridos, não houve qualquer benefício eleitoral na presença do carro de som naquele evento, é por essas considerações que requer seja negado provimento ao recurso interposto, mantendo-se intacta a sentença prolatada pelo juiz de piso. Muito obrigado. Agradeço. Passo a palavra ao eminente procurador. Mantenha o parecer. Mantido o parecer, retorno a palavra ao doutor relator. Eu vou voltar ao preliminar primeiro, senhor presidente. Pontuando que, inicialmente, prescindível analisar a questão apresentada pela parte recorrida de preclusão quanto à produção de provas. A alegação da parte recorrida decorre do fato de que, ao formular a apresentação, a parte recorrente teria deixado de instruí-la com peças necessárias, como a degravação da mídia de folhas 32. Alega que a degravação somente chegou aos autos após a formação da defesa pela parte recorrida e que tal ato violou o devido processo legal, visto que não é dada à parte optar em qualquer momento ela trazer documentos essenciais. Alega ainda que a resolução 23367/2011 do TSE estipula que, havendo mídia de imagem e o áudio, é necessário exigir a degravação, requerendo desprovimento recursal ante a carência exordial apresentada. Pois bem, a resolução do TSE dispõe que a inicial deve vir acompanhada da degravação de mídia que a instrui. Entretanto, a parte contrária deve provar o prejuízo havido para que tal nulidade seja reconhecida. No caso dos autos, o magistrado, atendendo a pleito ministerial, intimou a parte representada a apresentar a degravação e essa prontamente atendeu. Naquele momento, a parte ora recorrida nada manifestou, não havendo como, em grau de recurso, suscitar a pretendida decretação da nulidade. Nesse sentido, trago aqui jurisprudência do TSE de Minas Gerais e do TSE, e sem maiores delongas, estou rejeitando essa primeira preliminar. Como voto, senhor presidente? Quanto a preliminar, algum voto divergente? Vou reforçar, senhor presidente, porque essa matéria está vindo constantemente à corte e em consonância com o voto do Vossa Excelência, doutor Gaminon, eu acrescento um recede número 671 no TSE, que assim colocou: permitido o acesso à mídia de áudio e vídeo, torna-se não necessária a sua transcrição precedentes, tratando-se especificamente de caso de AIGE. A transcrição obrigatória, ela estaria lá na propaganda eleitoral. Então, aqui é uma representação, é uma AIGE, né? Então, reforçando para que possa servir de orientação para os nossos próximos julgamentos. Está rejeitada a unanimidade. A preliminar, prossiga. No mérito, o recurso merece ser conhecido, uma vez que preenche os requisitos de recorribilidade. Trata-se como relatado de recurso contra a decisão que julgou improcedente a ação de investigação judicial eleitoral por captação ilícita. Os fatos imputados recorridos dão conta que nos dias 8 e 9 de setembro, a Associação Santo Antônio Cabixi realizou uma festa na Escola Municipal Tancredo Neves, localizada na Gleba Macuquinho. Na referida festa teria ocorrido um baile no sábado e no domingo um torneio de futebol, almoço com churrasco e baile, sendo que durante toda a festa a animação teria sido feita pelo carro de som, placa JZK 3950, de propriedade do senhor Nilmar Gavilan Leal. Argumento ainda que tal veículo teria sido contratado para fazer a propaganda eleitoral em prol da candidatura dos horas decorridos e que teria sido cedido pela candidata a prefeita, senhora Marlise, e seu candidato a vice-prefeito. Nos horas recorrentes, objetivaram demonstrar fatos que supostamente caracterizariam a captação ilícita de sufrágio e o abuso de poder econômico. Porém, do caderno probatório, a meu ver, nenhuma das ilicitudes apontadas estou comprovada. Como se diz, para que haja procedência da AGE, requer-se o reconhecimento do conjunto probatório robusto, convincente, haja visto que da decisão que dela emana decorre a aplicação das gravíssimas sanções de cassação de registro ou diploma e ineligibilidade. Senhor presidente, se o senhor achar conveniente, eu faço a análise aqui exatamente nos termos da manifestação trazida aqui pelo advogado. Estou mantendo a sentença nos moldes como negando provimento ao recurso. Se achar necessário, eu continuo, mas me parece até que a sessão processo similar foi julgado, é isso, né, doutor Simão? Vamos ver se
Eminentes membros, eles necessitam de algum esclarecimento, então eu consulto o doutor Francisco Alexandre. Eu acompanho o relator. Doutor José Luiz Blazac. Com o relator. Doutor Samuel. Com o relator. Doutor Pedro Francisco. Com o relator. Então, o tribunal, por unanimidade, rejeitou a preliminar suscitada e, no mérito, negou o provimento ao recurso, nos termos do voto do doutor relator, em consonância com o parecer ministerial. Também com sustentação oral é o 2.1 da pauta, processo 22.781/2012, recurso eleitoral, representação de abuso de poder econômico, de poder político, recorrente coligação valorização e socialização, recorrido Nilson Francisco Alésio, Vilmar Contini, doutor Pedro Francisco da Silva, relator, com a palavra. Recurso eleitoral interposto pela coligação Valorização e Socialização contra a sentença que, nos autos da investigação judicial eleitoral por abuso de poder econômico, político e captação ilícita de sufrágio proposta pela recorrente contra Nilson Francisco Alésio e Vilmar Contini, candidatos eleitos aos cargos de prefeito e vice-prefeito de Gaúcha do Norte. A sentença entendeu não caracterizada a alegação de captação ilícita de sufrágio, além do abuso do poder econômico e político, pela ausência de comprovação de que os recorridos obtiveram proveito dos fatos narrados, não prejudicando o princípio igualitário entre os partidos e candidatos concorrentes. Assim, a decisão julgou improcedente a ação. A coligação recorrente afirma que o fato ocorrido é grave, alega que restou incontroversa a doação de peça automotiva e utilização de funcionários da oficina da Prefeitura Municipal, bem como sua estrutura física para o conserto de caminhão de propriedade particular dos indígenas das etnias Calapalo e Cuicuro. Segundo a recorrente, a doação do bem diferencial traseiro de caminhão não foi realizada pela Prefeitura, mas sim pela pessoa física do prefeito e candidato Nilson, configurando assim a hipótese prevista no artigo 41A da Lei Eleitoral. Sustenta ainda que tal conduta afetou a igualdade dos candidatos naquele município. A recorrente postula o provimento do apelo para que seja reformada a sentença e julgada procedente a ação com a cassação dos diplomas e também a condenação dos recorridos na sanção de inelegibilidade, bem como em multa eleitoral nos termos da legislação. Em contrarrazões, os recorridos alegam que o conserto do veículo dos silvícolas, um caminhão, se deu a pedido do coordenador do DSE Xingu, por meio de ofício devidamente protocolado junto à Prefeitura Municipal de Gaúcha do Norte, que não houve qualquer interesse eleitoral na realização do conserto do referido veículo, haja visto que o caminhão pertence a uma tribo de índios localizada no município de Querência, cujos integrantes não exercem o direito de voto em Gaúcha do Norte. Aduzem também a ausência de provas idôneas a comprovar o alegado abuso do poder político e econômico. Os recorridos assim impugnam o desprovimento do recurso e a douta Procuradoria Regional Eleitoral opina pelo desprovimento do recurso. Esse é o relatório. Será a palavra, eminente advogado, pelo prazo regimental para a sustentação oral. Doutores, eu sei que é chegado a hora do término dos trabalhos e os merecidos descansos de toda essa corte, então vou procurar não me delongar com a minha fala. Mas, em primeiro lugar, deixar meus sinceros agradecimentos aqui ao desembargador Juvenal Pereira pelos trabalhos que vem conduzindo por essa casa. E, em seu nome, desembargador, cumprimento os demais membros desta corte. Deixando registrado também aqui um agradecimento especial ao Dr. Hélio Ramos, grande professor universitário e eleitoralista desse nosso estado, que me concedeu a honra de encampar os cuidados dessa demanda. Pois bem, senhores, como bem já dito pelo ilustre
relator, esse processo é de número 22781 de 2012, e o que temos aqui é um típico caso de doação de bens a eleitores indígenas, bem como a irregular utilização de estrutura física de funcionários pela Prefeitura Municipal de Gaúcha do Norte, para a instalação de peça de um automóvel num caminhão dos índios cuicuros. Quero chamar vossa atenção, doutor Blazak, que o fato ocorreu na data do dia 20/9, ou seja, depois do registro de candidatura e antes do próprio processo de votação do pleito de 2012. Né? Então, como dito pelo relator, foi proposta a AGE, mas o que se tem para poder afirmar é que os próprios réus confessaram a conduta da doação do bem. Porém, sustentam sua legalidade afirmando que fizeram apenas com a intenção de ajudar os indígenas a cunho de uma atividade meramente social. Me recordo de uma passagem, há um tempo atrás, dito pelo nobre procurador que aqui está presente, doutor Marcelo, que, me desculpe, doutor, se me falha a memória, mas me lembro do doutor ter aludido que, abre aspas, parece que nesse período da campanha eleitoral, os candidatos prestam verdadeiras benesses de compaixão a todas as pessoas. O espírito de bondade sobrepõe qualquer coisa. Fecho aspas. De outra banda, como já conhecido a R sentença do juiz de piso, reconheceu, vejam que reconheceu, diante do réu ter confessado, a doação do bem e a utilização indevida da estrutura da oficina e dos funcionários da Prefeitura de Gaúcha do Norte. Porém, o juiz de piso atribuiu apenas como uma atividade habitual do município, tendo como condão ajudar os índios e não se beneficiar o candidato de forma eleitoral, julgando improcedente a ação de impugnação. Assim, a perdurar o entendimento desta Corte, se assim seguirem a sentença de piso, entendo que aquele que estiver no poder no interior do estado de Mato Grosso, por uma questão de, dentre aspas, atividade habitual, sempre permanecerá no poder, até porque o recorrido é o atual prefeito da cidade. Então, nessa linha de raciocínio, eu traço para os senhores em como definir o que é atividade habitual. Indo mais longe com esses pensamentos, o que é legal é moral? Ah, mas então essa moralidade ou imoralidade no município de Gaúcha do Norte é apenas uma atividade habitual. Bom, vamos esclarecer o seguinte, que falar sobre a moralidade é algo muito subjetivo. Aquilo que pode ser moral para mim, pode não ser moral para o Dr. Blazak, como pode não ser moral para o Dr. Samuel, e que de forma diferente pode ser para o Dr. Pedro Francisco. Falar sobre moralidade, então, deve-se valorar a cada caso. Daí, a existência objetiva, material de uma lei, que no caso específico, a lei eleitoral. Então, doar uma peça de caminhão, doutores, utilizando estrutura física e material humano de um ente público, em plena campanha eleitoral, não se trata, diante do entendimento do juízo singular, de ato atentatório à ilicitude eleitoral. Nessa linha de raciocínio, quando fui convidado para conduzir os trabalhos desse caso, fazendo ainda que de leve uma pequena comparação, me recordo de uma viagem recente a trabalho para o município de Água Boa, Mato Grosso. Momento em que finalizava a 12ª, coincidência naturalmente, a 12ª edição dos Jogos Indígenas em Cuiabá. A viagem foi feita de ônibus, até porque pela distância prefiro ir de ônibus do que de veículo, é longe o município, né? Alguns passageiros eram indígenas.
alguns falando além do idioma mãe, o português de forma clara e objetiva. Mas o que me chamaram a atenção nesse momento, nobres, foi a presença de uma índia muito bonita, diga-se de passagem, morena, de cabelos longos, realmente muito bonita, que estava utilizando um iPhone 5GS, equipamento de última geração, se não me falha a memória. Até escondi o meu celular com vergonha de repente, né, ser incompatível com o dela, mas eu acredito que ele se desligou com medo de tal situação. Brincadeiras à parte, o ponto onde que quero chegar e o que me chamou a atenção, talvez ou certamente por estarmos aqui na capital, é que não temos de forma habitual a presença, ao vivo e a cores, da população indígena desse nosso país, que se tornou visível face aos jogos que eu mencionei, que recentemente ocorreram aqui na cidade de Cuiabá. Então, já para finalizar a minha fala, a Índia foi quase todo o tempo da viagem, que me recordo, utilizando a internet, certamente conversando ou navegando, né, buscando informações. Mas o que me chamou mais a atenção, pois não é algo que se vê em todos os dias, Dr. Pedro, é que, de forma resumida, é que a população indígena tem hoje muitos dos bens que os não indígenas sequer vão possuir. Aonde quero chegar nesse inteirinho? Os meios de comunicação, e aí finalizando essa pequena comparação, têm como um dos objetivos diminuir a distância entre os povos, o que inclui a população indígena do município de Gaúcha do Norte. Daí o ponto da discussão é que amanhã os índios não mais irão mandar consertar seus caminhões na prefeitura de Gaúcha do Norte, e sim mandar corrigir os problemas de seus tablets, dos seus iPhones, etc, etc. Então, eis a questão. Isso, conserto de tablet, de repente, amanhã no futuro, vai ser uma atividade habitual? Doutor Samuel, veja que quem comprou e doou a peça do caminhão não foi a prefeitura, foi os requeridos. Por quê? Porque a comprovação dos autos denota de que o produto diferencial foi adquirido pelo atual prefeito Nilson Francisco de Assis, então candidato nas eleições de 2012. Assim configurando a conduta prevista no artigo 41A da Lei 9.504, até porque, como a peça foi de R$1.000, não caberia aí, eu estaria dispensado a licitação face à lei das licitações, né? Percebe-se o candidato instruído, por alega que isso foi um caso habitual, né? Entendemos que, rumo ao segundo mandato, não poderia agir ou alegar ingenuidade quanto às redações do período eleitoral e efetuar doação de bens às vésperas da eleição. Não se pode haver outra finalidade no nosso entendimento, senão a obtenção de voto. Se o candidato realmente intentar-se agir apenas, essa é uma colocação enfática do nosso pedido, com uma solicitação dos indígenas, agir com fins realmente sociais teria, então, feito através da Prefeitura Municipal, e não por expensas pessoais, né? O que fere o artigo 37 da nossa Constituição Federal, aqui materializada pela doação da peça do caminhão e disponibilização de funcionários para fins particulares, né? Todas essas provas estão nos autos, além da gravação, das fotos, etc. Outro sino há de se falar que tal gravação tem a intenção de chantagear os recorridos, de forma nenhuma. Pelo contrário, né? O que se busca aqui no presente momento é a tutela jurisdicional, né, para a licitude eleitoral do pleito. Um outro detalhe que precisa ser dito, e aí já por terminar, é que nas laterais do caminhão existia uma estampa da logomarca da FUNAI, Governo Federal, e paralelo a isso, a campanha adesiva eleitoral do então recorrido. O que inclui-se mais do que comprovado que os recorridos, conforme preconiza o artigo 22 da LC 6490, inferiram o uso indevido, desvio, abuso de poder econômico ou de poder de autoridade em seu benefício. Vale ressaltar que o conserto desse caminhão, ele atende
todas as aldeias indígenas da redondeza do Parque Nacional do Xingu, composto de 2 etnias de Cuicuro e 6 etnias de Cuicuro, perdão, e 2 etnias de Calapalo. Né? Não sei se falei correto, porque o nome é até diferente do nosso costumeiro. Né? Então está clara e evidente a captação ilícita de sufrágio pelos recorridos. E é sabido que nas hipóteses de captação de sufrágio é desnecessária a análise do potencial de conduta. Por finalizar, pego um trecho de José Jairo Gomes, ilustre doutrinador brasileiro, que, dentre aspas, assim menciona: impede encarecer o quanto o abuso de poder é daninho ao processo eleitoral. O pleito em que se instala resulta corrompido, pois impede que a vantagem genuína do eleitor se manifeste nas urnas. Isso contribui para a formação de representação política inautêntica, mendaz. Daí a necessidade de se adotar o direito eleitoral de instrumental adequado para refrear eficazmente o uso abusivo do poder nas eleições, antes e durante o período de campanha. Do contrário, jamais logrará a autenticidade representativa. Finalizo a minha fala seguindo a esteira do caminho jurídico, onde a coligação, valorização e socialização requer a procedência da presente AGE, na sua totalidade, cassando o registro ou diploma dos recorridos, aplicando-lhe multa e declarando sua inexigibilidade por 8 anos. Obrigado. Agradeço. Concedo a palavra ao eminente procurador. Vou parecer. Eu até concordo com o doutor advogado quanto às considerações de fazer benefícios com dinheiro público e outras considerações que ele fez quanto aos indígenas, mas no caso concreto, o que me chamou a atenção e que não vi aqui ser debatido pelo doutor advogado ou nas peças do processo, é que os índios seriam eleitores em outro município. E por conta disso que eu não vejo como que poderia haver essa reciprocidade de serem beneficiados e devolverem com o voto. Então, por conta disso que eu mantenho o parecer. Matéria de fato, doutor, esse caminhão ficava numa seção eleitoral chamada Posto Leonardo, aonde esses índios votam, nessa zona eleitoral. Isso está nos autos. Mantido o parecer, retorna a palavra ao doutor relator. Cotejando-se os depoimentos colhidos em audiência e também as provas documentais carreadas aos autos, conclui-se seguramente que a sentença não merece reforma. Na petição inicial, a coligação recorrente acusou os recorridos, candidatos reeleitos em Gaúcha do Norte, da prática de captação ilícita de sufrágio, tendo em vista a suposta doação ilegal de uma peça mecânica necessária para o conserto do caminhão pertencente à tribo indígena dos Calapalos. É bem verdade que a captação é um ilícito de mera conduta, ou seja, basta que haja o comportamento do autor no sentido de doar, oferecer, prometer ou entregar ao eleitor bem ou vantagem com a finalidade específica de obter-lhe o voto. Transcrevo em meu voto o inteiro teor do artigo 41A da Lei Eleitoral. E prossigo. Ocorre que não restou demonstrada a intenção dos recorridos em obter voto de indígenas por meio daquela doação de peça de veículo automotor objeto da presente demanda. A aquisição da peça e o conserto do caminhão dos silvícolas se deu após solicitação formal feita pela Secretaria Especial de Saúde Indígena, através do ofício que consta as folhas 98 dos autos, devidamente assinado pelo coordenador, senhor Jamir Alves Ferreira. A protocolização do ofício foi confirmada em juízo por meio da oitiva do senhor Jamir, conforme trecho que transcrevo aqui em meu voto e que vossas excelências têm à disposição. Mas de qualquer modo vou proceder à leitura. Aqui são perguntas feitas pelo magistrado e respondidas pelo senhor Jamir. Diz o magistrado: o senhor é servidor público da União em que órgão? Responde: eu trabalho atualmente na SESAI, Secretaria Especial
de Saúde Indígena. Até 2 anos atrás era da FUNASA. O senhor trabalha aqui em Canarana? Isso. Com relação a um veículo que o representado aqui, que é o atual prefeito e candidato à reeleição, teria cedido diversos ou serviços da prefeitura em benefício de um veículo que estaria de posse dos indígenas, que seria um caminhão de placa AGT 6862. O senhor tem de conhecimento, o que o senhor tem de conhecimento sobre esse fato? Que houve a mudança de uma peça, uma troca de uma peça que teria sido paga pela prefeitura? Responde: nós trabalhamos sempre em parceria com os municípios. E nessa questão da parceria, muitas vezes nós precisamos de alguma atividade para que o município faça, para poder estar atendendo os índios, os indígenas nas aldeias. A gente solicita para que o município dê uma atenção especial. E no caso desse caminhão, a gente sabe que existe um caminhãozinho desse na aldeia Calapalo, né? É da Calapalo? Da Calapalo, e foi solicitado a nós que fosse consertado, e como nós não tínhamos recursos, nós tentamos ver se o município podia fazer alguma coisa. O município de Gaúcha do Norte, exato, e ele fez o conserto, consertou. Que peça era essa? O senhor recorda? Não recorda. Assim, os índios vieram, pediram, né? A gente sempre pede alguma coisa. E foi o senhor pessoalmente que fez esse pedido? Responde: o documento veio dos índios, né? A gente fez. Vocês oficializaram isso para a prefeitura solicitando o conserto? Eu não lembro o teor do documento, mas eu lembro que eu fiz. O senhor que assinou e solicitou para o prefeito atual de Gaúcha do Norte, que é Alessio, aqui, ele responde confirmando: para fazer o conserto do caminhão, sim. E esse caminhão é da Calapalo, né? É da aldeia Calapalo. E foi consertado lá dentro do pavilhão da prefeitura? Não sei, doutora, porque eu simplesmente fiz o pedido e demandei. A parte burocrática que o senhor fez foi aqui em Canarana? Ele responde: o senhor não sabe como é que foi feito lá em Gaúcha, onde foi feito o conserto, em que local? Não. Hoje, com o que o município ajuda? Ela responde ele então: a gente sempre solicita algum apoio para o município para fazer algum trabalho, algum conserto, principalmente de motores de polpa. Né? Atualmente nós temos contrato. Se é o patrimônio nosso, nós não podemos pedir para o município. Mas foram adquiridos equipamentos pelo município no qual não é patrimônio nosso, da CESAI. Então, a gente não conseguiu consertar. Prossegue a magistrada, no caso, então, perguntando. Então, só para confirmar, esse veículo AGT 6862, que é um caminhão pertencente à aldeia Calapalo, ele responde: e não lembro a placa do carro, eu só lembro que é um caminhão vermelho de cor vermelha, acho que é Volks. E a juíza então prossegue: e essa Calapalo está no município de Gaúcha? Não está no município de Gaúcha. Está onde? Essa aldeia Calapalo está no município de Querência. Ela está em Querência? Sim, está em Querência. E aí tem perguntas do Ministério Público. Se a aldeia fica localizada no município de Querência, por que razões foi solicitado o conserto do veículo à Prefeitura de Gaúcha do Norte? Justamente por conta da facilidade desse povo trazer o veículo deles. E outra, porque expliquei antes, nós temos contato com os municípios para poder apoiar as comunidades indígenas, né? E foi solicitado esse conserto para Gaúcha também, porque o caminhão deles estava ali. O Ministério Público pergunta: essa aldeia Calapalo refere-se a uma aldeia? E responde: a aldeia Calapalo é uma aldeia, mas Calapalo se refere a uma etnia, onde tem várias aldeias, inclusive índios dessa etnia morando no município de Querência, no município de Gaúcha do Norte. A aldeia Calapalo seria uma aldeia central do povo Calapalo. O senhor encontrou um ofício, encaminhou um ofício ao prefeito solicitando a execução desse serviço? Sim, senhor. Além desse depoimento, restou demonstrado que a tribo dos Calapalos, a qual se beneficiou com a doação da peça e serviço efetuado no caminhão, não está localizada inteiramente no município de Gaúcha do Norte, mas sim no município de Querência. Tal fato foi também confirmado pelos depoimentos das testemunhas,
Tafucman Calapalo, cacique da aldeia Calapalos, e Tahuagarri Calapalo e Uaiacuman Calapalo. O índio Calapalo Tarracacaqui afirma em juízo o local de sua votação, bem como o local onde a aldeia de seu povo fica localizada, respondendo à pergunta da advogada dos réus. Você vota onde? Aqui em Canarana. Você conhece a aldeia Calapalo, né? Ela fica localizada no município de Querência, e responde, no município de Querência. Nesse mesmo sentido, o ofício expedido pelo coordenador jurídico administrativo da corregedoria deste tribunal confirma que a aldeia Calapalo pertence à jurisdição da 31ª Zona Eleitoral de Canarana, folhas 187 e 192. Como muito bem lançado na sentença, não restou demonstrado nos autos o elemento normativo da hipótese legal prevista no artigo 41A, qual seja o fim especial de agir consistente na obtenção do voto. Ainda que fosse considerada ilegal a doação do bem e do serviço aos indígenas, e não frise-se, os beneficiados não poderiam votar no doador, pois não exerce o sufrágio na jurisdição eleitoral dos recorridos. Ademais, as alegações de abuso de poder econômico, político e também de conduta vedada a agentes públicos igualmente não merecem prosperar pelos mesmos motivos que afastam a acusação de captação ilícita do sufrágio. Com essas considerações, em harmonia com o parecer ministerial, nego o provimento ao recurso. É como voto. Doutor Agamenon Alcântara Moreno. Júnior. Eu acompanho o voto do relator. Doutor Francisco Alexandre Ferreira Mendes. Acompanho o relator. Doutor José Luiz Blazac. Doutor Samuel Franco Dalia Júnior. Com o relator, senhor presidente. Então, o Tribunal por unanimidade negou o provimento ao recurso nos termos do voto do doutor relator em consonância com o parecer ministerial. O 2 da pauta, o processo 59.392/2012, recurso eleitoral, prestação de conta de candidato, cargo de vereador, Chapada de Guimarães. Ivoneide Alves da Silva é recorrente, recorrido do Ministério Público, doutor Samuel, o relator, com a palavra. Cuida-se de recurso eleitoral interposto por Ivoneide Alves da Silva, candidata ao cargo de vereadora no município de Chapada dos Guimarães, contra a sentença proferida pelo juiz da 34ª Zona Eleitoral, que julgou não prestadas suas contas de campanha. Intimada do relatório preliminar, a candidata deixou transcorrer em Alves o prazo fixado. O relatório final do exame reiterou as falhas apontadas no relatório preliminar, dentre elas, atraso na entrega da prestação de contas, inconsistências no confronto entre as doações declaradas na prestação de contas em exame e as informações prestadas pelos doadores, e gastos com combustíveis, sem os respectivos termos de locação, cessão de veículos ou publicidade com carro de som. A magistrada Có julgou não prestadas as contas da candidata em face ao desatendimento do prazo previsto em lei, e bem como a inércia da mesma quando intimada do relatório preliminar. Nas suas razões recursais, a recorrente alega que apresentou devidamente suas contas e que o fato de não haver se manifestado acerca do relatório preliminar não pode ensejar a declaração de contas não prestadas. Junta documentos com o recurso a fim de sanar as irregularidades. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença recorrida e aprovar as contas. A douta Procuradoria, em seu parecer, opina pelo desprovimento do recurso. É o relatório. Qual é o parecer? Inclusive, já comentei com o doutor Marcelo. Normalmente, nesses casos que falta só documentos, eu até dou parecer pela desaprovação. Mas o que me parece que aconteceu aqui é que passou o prazo, ela foi intimada e parece que nas 72 horas ela não respondeu, né? Então, pelo menos é o que eu me lembro do que teria acontecido no processo, e se não me falha a memória, por conta disso eu vou manter o parecer. Teria sido depois do prazo para apresentação. Né? Eu não estou considerando essa parte da apresentação, mas que ela juntou os documentos, juntou. Mas eu vou fazer o voto. Prossiga. Mantido o parecer. Passou o voto, senhor presidente. Já está disponibilizada a Vossa Excelência. Como relatado, a sentença julgou não prestadas as contas do recorrente em virtude do desatendimento do prazo
para apresentação de contas previsto na legislação e em razão da inércia da candidata em face da intimação do relatório preliminar. Apresentaram-se as seguintes falhas: atraso na entrega da prestação de contas, inconsistência no confronto entre as doações declaradas na prestação de contas e exame às informações prestadas pelos doadores, gastos com combustível sem os respectivos termos de locação, cessão de veículos ou publicidade com carro de som. Com relação ao item 1, ou seja, atraso na entrega da prestação de contas, é verdade que a legislação prevê um prazo para a entrega das contas. Contudo, o atraso não enseja o julgamento de não prestadas. Já é entendimento pacífico dessa Corte que esse atraso implica, no máximo, em ressalvas. É uma decisão do então juiz Samir Hamoud, dizendo que a entrega de prestação de contas com atraso e a divergência não constitui irregularidades formais que não ensejam a reprovação das contas. Já com relação ao item 2 e o item 3, que são inconsistências de confronto entre as doações declaradas na prestação de contas em exame às informações prestadas pelos doadores, e o terceiro, gasto com combustível sem os respectivos termos, são irregularidades que realmente comprometem a efetiva análise das contas por essa especializada e que não foram sanadas quando intimada do relatório preliminar. Nem foi apresentada qualquer justificativa para a ausência da manifestação. Todavia, a recorrente juntou com o recurso documentos que visam sanar as irregularidades preliminarmente apontadas, alegando a plena possibilidade de tal feito. Entretanto, não merece análise os documentos acostados em sede recursal, pois, como já formei meu convencimento acerca do tema, entendo que nesse caso consiste em inovação, o que considero inadmissível. Apenas acato esses documentos quando são realmente imprescindíveis, já existe alguma documentação juntada anteriormente. A recorrente deixou transcorrer o prazo para apresentar as contas retificadoras, não apresentou justificativa para tal inércia, de forma que é incabível fazer a retificação em sede recursal. De tal modo, essas irregularidades realmente são graves e obstam a aferição da origem e destinação dos recursos arrecadados e gastos com a campanha. Entendo que devem sim ser desaprovadas as contas no termo do artigo 30, inciso 3º da Lei das Eleições. Mas entendo também que merece reparo a sentir que simplesmente desconsiderou as informações e documentos apresentados com a inicial, tendo em vista que mesmo incompletos e com falhas, permitem razoavelmente a análise técnica mínima da arrecadação e dos gastos de campanha do candidato. No presente caso, observa-se que ela juntou com a inicial o demonstrativo dos recursos arrecadados, o demonstrativo de receitas e despesas, no total de R$ 1.988, e recibos eleitorais e termos de doação estimável em dinheiro. Como se vê, as contas, corrigindo aqui um erro material de digitação, as contas foram apresentadas e inclusive instruídas com alguns documentos. Por outro lado, as irregularidades que existem na prestação de contas realmente impediram o Poder Judiciário de fiscalizar as receitas e os gastos, configurando o vício que impõe a sua desaprovação. Com essas considerações, havendo ele juntado o demonstrativo com a inicial, o demonstrativo de recursos arrecadados, o demonstrativo de receitas e despesas, e recibos eleitorais e termos de doação estimável em dinheiro, eu entendo que merece reparo a sentença, em parte, e por essa razão eu estou dando parcial provimento ao recurso, pedindo vênia ao eminente Procurador Regional Eleitoral, mas para julgar apenas desaprovadas as contas de Ivonete Alves da Silva. É como eu voto. Antes da votação, eu vou pedir licença só para citar o artigo aqui do 51.4 da resolução, que diz que pela não prestação, quando apresentadas desacompanhadas de documentos que possibilitem a análise dos recursos arrecadados e dos gastos realizados na campanha. E se eu não me engano, eu acabei de ouvir o doutor dizer que foi isso que aconteceu aqui na documentação. Só para chamar a atenção para o... Ela apresentou com a inicial, os documentos apresentados foram incompletos, mas
Apresentou demonstrativo de recursos arrecadados, demonstrativo de receitas e despesas, recibos eleitorais nos termos de doação estimável em dinheiro. Então houve... Era só para justificar Tá. a manutenção do parecer aqui no caso. Tá bom. Foi voto do Dr. Pedro Francisco. O voto do eminente relator está conforme meu entendimento, embora tendo sido apresentado fora do prazo, apresentada fora do prazo, a prestação de contas trouxe alguns elementos, alguns documentos mínimos que poderia ser complementado. E, inclusive, foi dada oportunidade. A parte, ela, salvo engano, não atendeu, só trouxe durante o recurso. Aí o eminente relator não aceitou os documentos do recurso, assim também como eu faço. Então, nesse sentido, eu acompanho o eminente relator com a vênia da douta Procuradoria Regional Eleitoral. Doutor Agamenon Alcântara Com o Moreira. relator. Doutor Francisco Alexandre. Doutor José Luiz Brasac. Com o relator. Então, o Tribunal, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso para desaprovar as contas de campanha da recorrente, nos termos do voto do doutor relator, em dissonância com o parecer. Então, o 3 da pauta, o processo 15.086 de 2012, prestação de conta de candidato cargo vereador, recorrente Cláudio Solange Bessa Campelo, recorrido ao Ministério Público, doutor Samuel Relator, com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Eu apenas estou com um probleminha com esse computador aqui, porque foi instalado hoje e tá complicado. Não sei se o voto está disponibilizado. Aqui não consegui. Mas eu passo ao voto escrito. Né? Tá, então tá. Trata-se de recurso. Todos esses casos que eu tenho hoje, eu quero alertar os eminentes membros, são com relação a recurso contra a decisão do juiz que julgou contas não prestadas. E todos eles vão ser mais ou menos, são idênticos a esse julgamento. Foram juntados documentos em outra, portanto, são praticamente idênticos. Recurso eleitoral interposto por Cláudia Solange Bessa Campelo, candidato ao cargo de vereador no município de Vargas Grande, contra a sentença do juiz da 20ª Zona Eleitoral, que julgou não prestadas as suas contas de campanha. Tendo transcorrido o prazo legal para apresentação das contas, o juiz de piso determinou a intimação da candidata para que procedesse a prestação de contas. Após a intimação, a candidata apresentou contas zeradas. O retratório preliminar apontou a falta de dados da conta corrente em nome da candidata. Em manifestação, a mesma alega que não abriu a conta, tendo em vista que teve o seu registro de candidatura indeferido. O relatório final verificou a não abertura da conta e a consequente não apresentação dos status bancários. Diante disso, o doutor magistrado de piso julgou não prestadas as contas. Em razão de recurso, a recorrente alega que a não abertura de conta bancária foi devidamente justificada e que tal irregularidade causa desaprovação de contas, não julgamento de não prestadas. Pugna ao final pela reforma da sentença para aprovar as contas apresentadas. A douta Procuradoria Regional Eleitoral, em seu parecer, opina pelo desprovimento do recurso ao relatório. Foi o parecer? Nesse caso aqui, sim, eu vou modificar para que seja desaprovadas, porque ela entendeu que não precisava abrir conta porque foi negado o registro. Não entendi que não foi o caso dela ter sido intimada e ter se omitido. Então, o parecer pela desaprovação. Tá difícil isso aqui. Não sei se é isso, não sei. Então, retificar o parecer. Passo o recurso merece parcial provimento, uma vez que a sentença realmente julgou não prestadas as contas em razão da não abertura de conta bancária e a consequente não apresentação dos status bancários definitivos. Mas acontece que ela teve o seu registro de candidatura indeferido conforme acompanhamento processual juntado pela recorrente, pelo sistema de acompanhamento de documentos, e verifiquei que não houve recurso contra essa decisão, ou seja, houve o trânsito em julgado. A resolução do TSE é clara ao dispor que, mesmo aqueles que tiveram o registro de candidatura indeferido, têm o dever de prestar contas, assim como disciplina que devem proceder à abertura de conta bancária
mesmo que não haja movimentação financeira. Mas em que pese a disposição legal, entendo ser justificativa plausível para a não abertura de conta bancária o indeferimento de registro de candidatura, assim como não restou comprovado nos autos que efetivamente houve qualquer ato de campanha que implicasse na arrecadação, e transcrevo decisão desse próprio tribunal julgado a unanimidade da relatoria do então corregedor do desembargador Gerson Ferreira Paz, onde fica certo de que a abertura de conta bancária específica e a consequente falta de status não constituem irregularidade que enseja desaprovação de contas, em especial se não houve campanha eleitoral por decorrência de indeferimento de registro de candidatura. Portanto, eu não entendo que a sentença merece parcial reforma, porque não houve qualquer comprometimento da análise das contas por parte dessa justiça especializada, e com essas considerações eu estou votando pelo provimento parcial para reformar a sentença e aprovar com ressalvas as contas da candidata Cláudia Solange Bessa Campelo. É como eu voto. Algum voto divergente? Queria fazer uma indagação, eminente relator. Seria possível identificarmos quando se deu o indeferimento da candidatura? Porque o que me preocupa, e eu estou tentando rememorar aqui o meu ponto de vista, podemos ter uma situação em que o candidato solicita a inscrição, requer a inscrição, ele já poderia a partir daí fazer campanha, porque recebe já o CNPJ e já deve abrir a conta. Aí, algum tempo depois, semanas ou meses depois, a sua candidatura é indeferida. Pode acontecer que nesse período ele arrecadou recursos, né, e não prestou conta desses valores. Então, o fato dele ter a candidatura indeferida, eu acho que isso só seria possível se nós pudéssemos avaliar se isso se deu em um período muito curto, quer dizer, foi logo indeferido. Se ele permaneceu em discussão com essa sua candidatura durante algum tempo, é possível que ele esteja naquele período arrecadando recursos, e aí lhe restaria o dever de prestar conta desses recursos, mesmo com a candidatura indeferida. Era isso que eu queria ver, se seria possível identificar... Doutor Pedro, o processo não está aqui, mas posso informar a Vossa Excelência o seguinte, que após o prazo para a apresentação das contas, o juiz de piso determinou a intimação da candidata para que ela procedesse a essa prestação de contas. Ela apresentou, então, contas zeradas e o registro foi indeferido, mas ela apresentou. Tá, mas quando que o registro dela foi indeferido? Não consta aqui do meu voto. Não consta do voto. A data não. Deve ter sido na época do pedido, né? No processo não daria para nós. Será que não? Podemos, se os Vossa Excelência quiser pedir, o processo não está aqui comigo. Alô. Dia 2 de agosto é a sentença do indeferimento. Do indeferimento. Então, e 2 de agosto foi indeferido o registro. Mais de 30 dias, né? Praticamente ela ficou com 30 dias aí com direito já com condições de abrir a conta, né? Eu vou pedir vênia, Vossa Excelência, vou acompanhar o parecer do Ministério Público, que no caso é pela desaprovação das contas, né? Tá bom. Foi dia 2 de agosto. Então, agora o juiz, no caso aqui, doutor Pedro, ele apenas poderia declarar não prestadas por atraso se tivesse intimado ela para apresentar contas. E não fizesse naquele prazo assinalado. Ela apresentou conta zerada. Não, mas a minha preocupação não é com essa questão da prestação de contas. A minha preocupação é com o tempo em que ela permaneceu entre o pedido de registro e o seu indeferimento. Porque, tecnicamente, teoricamente, nesse período ela pode arrecadar recursos
pode ter arrecadado recurso para movimentar a sua campanha e Não concorreu. não concorreu. Aí a sua candidatura foi indeferida depois, quer dizer, ela poderia dar uma outra destinação a esse recurso e não ter prestado conta à Justiça Eleitoral. Não consta dos autos. Como é que foi aquele caso de Santo Antônio, que nós julgamos, até foi de sua relatoria também, que tinha uma consulta no sistema. Também foi nesse sentido, de que não houve movimentação. Houve indeferimento de candidatura, não, Houve um conta indeferimento. zerada, e, portanto, não tinha como reprovar a conta, porque não tinha nada. Nós Não arrecadou um tostão. Eu me lembro de alguns casos que aí eu votei nesse sentido, quando o próprio candidato pediu desistência. Ele entrou com um pedido, aí semanas depois, dias depois, ele pediu desistência. Aí eu considerei que, em razão do curto período que ele ficou entre o pedido e candidatura, porque a partir do pedido e candidatura, até o doutor Brazar que estava me esclarecendo aqui, me rememorando aqui, que com o pedido e candidatura ele já recebe o CNPJ, ele já pode abrir, já tem condições de abrir a conta bancária. Então, o risco adotando esse posicionamento, de que quando a candidatura é indeferida, não há necessidade de prestação de contas, é que pode ser que esse indeferimento demorou entre o pedido e até decorrer um lapso muito grande, como é aqui no caso mais de mês, né? Então pode ser que nós tenhamos situações em que o candidato nesse período, valendo-se da condição de candidato, porque ele já apresenta-se como candidato, ele levanta recursos, dá uma outra destinação e depois, com o indeferimento da sua candidatura, ele diz que se sente desobrigado da prestação de contas, né? E a própria legislação exige a abertura, né, da conta. Então é por essa razão. A minha preocupação não é com a prestação de contas dele, com a data em que ele prestou contas, mas é o tempo entre o pedido de registro de candidatura e o indeferimento do registro. É essa a preocupação que eu tenho. Eu também estou acompanhando decisões desse tribunal, até transcrevi aqui o voto do desembargador Gerson, de março de 2012, nesse sentido. Eu estou acompanhando a decisão do tribunal e também em virtude de não ter tido movimentação nenhuma e em face do indeferimento do registro de candidatura. Por isso que eu votei. Então, Vossa Excelência, tá? O meu voto é no sentido do parecer do Ministério Público. Salvo engano, é para dar parcial provimento e considerar a contas, rejeitar a prestação. Desaprovado. Desaprovação, obrigado. Doutor Pedro, mas não deu. Aqui eu estou me informando agora, o pedido de registro foi no dia 6 de julho. 6 de julho. E o indeferimento se no deu dia 2 de agosto. 2 de agosto. É praticamente 30 dias. aí, Um né? pouco menos. Uhum. Foi protocolado no dia 6/7, o pedido de registro de candidatura. Doutor Agamenon? Vou pedir vênia ao eminente relator, mas vou acompanhar a doutor Pedro Francisco. Doutor Francisco Alexandre? Doutor José Luiz Brazar? Considerando esse lapso temporal de quase 30 dias, tenho a impressão que ela fez campanha. Isso me levou a ter o acompanhamento da divergência. Peço vênia ao doutor Samuel. Desaprovou. Interessante, né? Então, o tribunal, por maioria, deu parcial provimento ao recurso para desaprovar as contas de campanha da candidata nos termos do voto do eminente primeiro vogal, em consonância com o parecer ministerial. Primeiro vogal fica responsável pelo acordo. É o 4 da pauta, também prestação de conta, Corizal. João Figueiredo Rodrigues é o recorrente, recorrido, que deve ser o Ministério Público. Doutor Samuel, relator, com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Aqui está uma
É um inferno isso aqui. Eu vou pro voto. Aqui não mudou o computador, não tá dando. Bom, então tá bom. Todo mundo tem. Mas trata de recurso eleitoral, então é o mesmo caso. Candidato a cargo de vereador do município de Acorizal contra a sentença da 30ª Zona Eleitoral que julgou não prestar suas contas de campanha. O relatório preliminar apontou diversas irregularidades e, intimado, o candidato manteve-se inerte, conforme certidão. O relatório conclui pela existência de falhas na prestação de contas, dentre elas despesas pagas em espécie com valor acima de R$300, extratos bancários do mês de outubro e novembro sem valor real e não apresentação dos canhotos. Em razão de recurso, o recorrente alega que a omissão na manifestação do relatório preliminar não implica em presunção de veracidade das irregularidades ali apontadas. Aduz que no município de Acorizal é facultada a abertura de conta bancária específica e que dessa forma não há de se exigir a apresentação de extrato bancário. Sustenta ainda que mesmo que não se tenha se manifestado a respeito do relatório preliminar, as falhas ali apontadas não persistem, pois é possível comprovar a regularidade das contas por outro meio já apresentados. A adulta Procuradoria opina pelo desprovimento do recurso ao relatório. Pode aparecer? Também pela desaprovação das contas, não pela decisão de não prestar. Só isso aqui. O juiz tendo julgado não prestado. Isso. Pela desaprovação? Sim. Eu também estou acompanhando Vossa Excelência agora com essa modificação do parecer, mas na realidade as irregularidades constantes de não apresentação de canhoto, dos recibos eleitorais e ao fato dos extratos dos meses de julho, ou de outubro e novembro não foram apresentados em sua forma definitiva, assim como as despesas pagas. Não existe comprovação da despesa paga acima do valor de 300. São irregularidades graves que realmente levam à desaprovação de conta. E quanto ao fato de se tratar de município de menos de 20 mil eleitores, como bem asseverou o doutor magistrado de piso, se o candidato, mesmo tendo a opção de não abrir, procede à abertura da conta bancária, ele deve seguir o que determina a lei e obrigatoriamente fazer os recursos transitarem na conta, bem como apresentar os extratos bancários, o que de fato não fez o recorrente. Mas de qualquer forma, a contabilidade está maculada e eu vou desaprovar as contas, por quê? No sentido de afastar essa decretação da não prestação das mesmas. Porque a contabilidade foi instruída com demonstrativo de recursos arrecadados, em valor de R$ 1.400, descrição de receitas e despesas, do relatório completo das despesas, com discriminação individual, inclusive no valor de R$ 1.400. E o candidato apresentou os extratos bancários, sendo que dos meses de julho, agosto e setembro. Outubro e novembro, não. Então, eu não estou desconsiderando toda a documentação constante da inicial em razão do não atendimento do relatório preliminar. E estou entendendo que a pena do juiz foi um pouco pesada nesse sentido, em considerar não prestadas as contas de campanha, as quais, como se vê, estão presentes no processo. Essas regularidades nessa prestação de contas não impediram a Justiça Especializada de fiscalizar as contas e os gastos de campanha, mas impõe a sua desaprovação. E com essas considerações, agora em consonância com o parecer ministerial, eu estou votando pelo provimento parcial para reformar a sentença que julgou não prestadas apenas para desaprovadas. É como eu voto. Doutor Pedro Francisco. Acompanhe o legislador. Doutor Agamenon. Com o relator. Doutor Alexandre. De acordo. Doutor Zé Luiz Brasac. De acordo. No Tribunal por unanimidade deu provimento parcial ao recurso para desaprovar as contas de campanha do recorrente, tendo o voto do doutor relator em consonância com o parecer oral. É o 5 da pauta também o doutor Samuel, recurso eleitoral à prestação de conta de candidato, cargo de vereador. Francelina Ferraz da Cruz é
recorrente. Com a palavra o doutor relator. Recurso eleitoral interposto por Francelina Ferreira Cruz, candidata ao cargo de vereador do município de Colíder, contra a sentença proferida pelo juiz da 23ª Zona Eleitoral, que julgou não prestado suas contas de campanha. Intimada do relatório preliminar, a candidata apresentou justificativo e documentos. O relatório apontou que não foram completamente sanadas as irregularidades apontadas pelo relatório preliminar, restando algumas irregularidades, faltando documentos fiscais relativos a cheques de número tal e tal, assim como não foram apresentados os status bancários de sua forma definitiva. A magistrada Acó julgou não prestadas as contas da candidata, entendendo que não foram apresentados documentos hábeis a corroborar as informações prestadas, impedindo a fiscalização pela Justiça Eleitoral. Nas suas razões recursais, a recorrente alega que apresentou devidamente suas contas, juntando todos os documentos necessários e respondeu à notificação efetuada. Aduz que a ausência dos documentos referentes ao pagamento dos cheques se deu devido à não percepção de que não haviam sido juntados. Sustenta ainda que as falhas são insignificantes e não enseja julgamento de contas não prestadas. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença atacada a fim de aprovar as contas. A douta Procuradoria opina pelo desprovimento do recurso ao relatório. Colhe o doutor parecer? Eu vou modificar para que seja pela desaprovação das contas. É só um comentário aqui, sem querer parecer engraçado ou desrespeitoso. Eu vi que o doutor José Patrocínio, nesse processo aqui, é acompanhado do advogado chamado MacGyver, e eu me lembrei daquele seriado. Eu lembro do MacGyver, né? Mas eu parecer, eu faço essa modificação. Milagroso. Realmente eu também estou acompanhando, votando de acordo com o parecer ministerial, uma vez que a recorrente juntou com o recurso documentos que visam sanar as irregularidades apontadas. Trouxe os extratos bancários definitivos, sanando assim a irregularidade. Lembrando que nesse caso eu estou entendendo ser admissível a juntada em recurso, uma vez que os extratos provisórios já haviam sido apresentados antes, sendo, portanto, apenas uma confirmação das informações. Mas, de qualquer forma, a ausência dos documentos e as demais irregularidades constituem falha grave e levam à desaprovação de contas. Com relação à alegação de que as falhas na prestação são insignificantes, por sem os documentos fiscais não é possível atestar a regularidade do trânsito julgado, colocando em xeque a transparência e a confiabilidade das contas apresentadas, também eu não acato essa alegação. De outro modo, eu estou apenas entendendo que merece reparos a sentença, porque ela desconsiderou as informações e documentos apresentados com a inicial e na prestação de conta retificadora, tendo em vista que, mesmo incompleto e com falhas, permitem sim a análise técnica da arrecadação dos gastos de campanha. As contas foram efetivamente apresentadas, inclusive com recibos eleitorais e notas fiscais. Existem irregularidades que impedem a essa justiça fiscalizar ou mesmo acatar o pedido para aprovar com ou sem ressalvas. Então eu estou votando, dando provimento parcial ao recurso para reformar a sentença e julgar desaprovadas as contas da candidata Francelina Ferreira da Cruz. É como eu voto, senhor presidente. Doutor Pedro Francisco? Acompanho o eminente relator. Doutor Agamenon? Acompanho o relator. Doutor Alexandre? Com o relator. Alexandre? Doutor Zé Luiz Brazac? Correlator. Doutor Nopro deu parcial provimento ao recurso para desaprovar as contas de campanha da recorrente. Nós temos o voto do doutor relator em consonância com o parecer oral. Os dois próximos eu vou requerer para suspender para a próxima sessão, porque eu estava trabalhando essa questão de ordem que entrou de última hora. E aí, então, para dar um ajuste melhor nos votos, eu vou pedir para deixar para segunda-feira. Então, Só vou julgar o último aí, que é o embargo de declaração. Então, pedido do doutor relator, o processo número 6.343, 2011 e 50.192 serão adiados para julgamento na próxima sessão, a pedido do doutor relator. Então, o
11 da pauta, o processo 5.057.491, embargo de declaração e prestação de contas do partido político, embargando o Partido Democrático Trabalhista, PDT. Doutor José Luiz Brasaco, relator, com a palavra. Senhor presidente, a questão aqui é simples e excepcionalmente farei um voto curto. Demorou. Já demorou, né, senhor Arthur? Podia estar ganhando tempo, né? Mas a questão é que nos embargos assiste parcialmente, razão à parte, porque nós havíamos modificado de desaprovada, de não prestada para desaprovada, e a sentença estava com a penalização de 1 ano para a suspensão do fundo. Então, o partido requer uma proporcionalidade, já que houve um abrandamento para desaprovadas, também um abrandamento tocante à pena da suspensão do fundo. E em que pese as nossas jurisprudências aqui ter firmado alguns meses aí como padrão, mas de fato ainda houve algumas questões relevantes para a desaprovação das contas e estou então reduzindo de 12 meses para 6 meses, enquanto que o partido pedia a redução para 1 mês. Então, diante dos problemas que tinha dentro da prestação de contas, eu acolho os embargos com efeitos infringentes, parcialmente em consonância com o parecer ministerial, para acatar o pedido de realmente adequar a proporcionalidade de 12 para 6 meses de suspensão do fundo partidário. É como voto. Mantido só essa adequação que o doutor fez para os 6 meses, não foi mencionada no parecer, mas também concordo com ela, porque reduziu a gravidade da situação. Obrigado. É o processo da assessoria de planejamento estratégico e gestão, aquele que nós discutimos na antessala na semana passada, que trazer aqui para essa sessão. Tem uma posição aí do planejamento estratégico, a inserção de um novo indicador, que é justamente aquela em que nós discutimos, que seria acrescentada que os processos que aportassem a esse tribunal até o dia 30, né, de janeiro, seria votado até o dia 30 de junho. São aquelas no indicador. Como o doutor Agamenon pode melhor explicar o que já foi decidido lá, eu passo a palavra ao doutor Agamenon. Senhor presidente, a questão acho que já foi bem explicitada naquela reunião que foi feita. que foi bem explicitada na reunião anterior, e ela visa nada mais a menos que levar, né, ao conhecimento não só do pleno, mas de todos os órgãos desse tribunal, da necessidade, né, e do reconhecimento do tribunal pleno da necessidade de julgamento dos processos que causem inelegibilidade até o dia 30 de junho de 2014. Então, me parece que é uma medida, como o senhor mesmo informou, foi trazida pelo Conselho de Supervisão ao GGM, né, e acolhida naquele momento, e me parece que vai trazer a questão da transparência, a questão da demonstração clara desse tribunal de buscar esse objetivo que está previsto em lei.
É basicamente isso, eu acho que já foi bem colocada e esclarecida a todos. Alguma indagação? Todos estão de acordo? Então fica aprovado a inserção do novo indicador, determinando que seja baixada a resolução para assinatura na próxima sessão quanto a esse planejamento, que é julgar na segunda instância até 30 de junho de 2014 todos os processos prioritários, os que possam culminar em perda de mandato eletivo ou inegibilidade que forem atuados no segundo grau até 31 de janeiro de 2014, ou aqueles que processados nessa instância, né, os originários, instruídos e conclusos até 15 de maio. E o segundo é um da proponência da Secretaria Judiciária, em que eu relato, né, que a Secretaria propõe a edição de resolução que regulamenta o recesso forense no âmbito da Corte, sobretudo no que diz respeito a prazos processuais, de 20 de 12 a 20 de 1 de 2014, a definição dos membros e juízes eleitorais plantonistas. Foi a Corregedoria, teve aprovação, a Diretoria Geral ratificou informações e é oportuno destacar que o plenário, em sessão do dia 3/12, deliberou acerca do requerimento formulado pela Ordem dos Advogados do Brasil, ocasião em que foi determinado suspensão do prazo, até como já explicitado aqui, no dia, as nossas sessões serão no dia 20, então não terão prejuízo. E considerando a informação lançada, bem como os dispositivos constantes da resolução TRE 1322, bem ainda a portaria 527/2013 da Presidência, estabeleceu a escala de plantão do juiz de direito. Então, acolheu o recesso proposto e ficou assim como juiz de plantão na zona eleitoral de Cuiabá e demais zonas eleitorais, exceto Rondonópolis, é o juiz plantonista no período do recesso. Cuiabá, Ana Paula da Veiga Calota Miranda e a doutora Ângela Regina da Silveira Gutierrez. Rondonópolis, em razão da biometria, permanece lá a doutora Milene Aparecida Pereira Beltrame, doutor Francisco Rogério de Barro e doutora Cláudia Beatriz Schmidt. No segundo grau, cadê? Estava aqui. Ao do segundo grau ficou designado Dr. Agamenon Alcântara Moreno Júnior, como já conversado, e o Dr. Pedro Francisco da Silva, que é no período de 2 a 6, que é a partir do dia 7. É o Dr. Agamenon do dia 20 ao dia 30, que ele só vai viajar posterior. Se todos estão de acordo. 6 a dia 20 de janeiro. Aí do dia 6 ao dia 20 continuo eu aqui. Não, obrigado. Então, aprovado. Então, portaria. E seja encaminhada o cópia da portaria às instituições. Agradeço a todos e desejo um bom fim de semana. Que todos protegidos por Deus, e segunda-feira nós temos sessão. Agradeço ao doutor procurador, nossos servidores, e encerrada a sessão.